A história que a igreja tradicional escondeu por séculos. O fim brutal de um pescador que se tornou rocha, crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Qual foi o último pedido do homem que negou Jesus 3 vezes e depois deu sua vida por ele? As narrativas bíblicas, pouco conhecidas sobre os últimos dias de Pedro, revelam uma coragem que desafia nossa compreensão moderna. Entre Roma em chamas, a perseguição de Nero e a última carta escrita na prisão mamertina, descubra o que aconteceu com o apóstolo que Jesus chamou de pedra. Será que ele realmente pediu para morrer de cabeça para baixo? O que significa sua morte para a nossa fé hoje? Enquanto as profecias bíblicas se cumprem em nossos dias, a história do martírio de Pedro nos ensina lições profundas sobre firmeza, arrependimento e a verdadeira natureza do discipulado. Uma jornada histórica e espiritual que vai transformar sua compreensão sobre o custo de seguir a Cristo e o legado imortal do homem que recebeu as chaves do reino. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Hoje, mergulharemos nas águas turbulentas e profundas dos últimos momentos do apóstolo Pedro, um homem que começou como um simples pescador da Galileia e terminou como uma das pedras fundamentais da igreja primitiva. A história do martírio de Pedro é mais do que um relato histórico. É um testemunho vivo de como a graça transformadora de Deus pode pegar nossas maiores fraquezas e transformá-las em força inabalável. Muitos conhecem Pedro por suas falhas. O homem impulsivo que afundou nas águas, que cortou a orelha de um servo, que negou conhecer Jesus 3 vezes. Mas poucos compreendem verdadeiramente a grandeza de seu fim. Como alguém que tremeu diante de uma serva pôde, anos depois, enfrentar o imperador mais cruel de Roma com tamanha coragem? O que aconteceu nos últimos dias de Pedro que revelou o verdadeiro caráter deste apóstolo? E mais importante, o que sua morte nos ensina sobre nossa própria jornada de fé? Prepare seu coração, pois esta não é uma simples aula de história bíblica. É um convite para refletir sobre o preço do verdadeiro discipulado e o poder do arrependimento genuíno. A história da morte de Pedro vai desafiar suas concepções sobre coragem, perdão e o verdadeiro significado de carregar a cruz de Cristo. A Bíblia guarda um silêncio quase reverencial sobre a morte de muitos dos apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, nossa principal janela para a igreja primitiva, menciona o martírio de Tiago, irmão de João, mas curiosamente termina com Paulo em prisão domiciliar em Roma, sem revelar seu destino final. Quanto a Pedro, as escrituras são ainda mais discretas. O último vislumbre bíblico que temos dele é no Concílio de Jerusalém, Atos 15, e em suas 2 epístolas. Para compreender como Pedro morreu, precisamos complementar o registro bíblico com fontes históricas antigas e tradições da igreja primitiva. Jesus, no entanto, havia profetizado sobre a morte de Pedro. No Evangelho de João, após sua ressurreição, Cristo diz a Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João acrescenta: e disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Esta profecia enigmática aponta para um martírio em que Pedro não teria controle sobre seu destino final, uma morte que, paradoxalmente, glorificaria a Deus. As histórias de fé na Bíblia frequentemente terminam em aparente derrota segundo os padrões do mundo, mas em vitória segundo os padrões do reino.
Como José do Egito, que passou da cisterna e da prisão para o palácio, Pedro também experimentaria uma jornada de transformação profunda, do pescador impulsivo que negou seu mestre ao mártir inabalável que enfrentaria a morte com dignidade sobrenatural. Os historiadores situam a morte de Pedro em Roma, durante a perseguição neroniana aos cristãos, por volta de 64, 67 a.C. O contexto histórico é crucial para compreendermos o ambiente em que Pedro encontrou seu fim. Roma havia sofrido um devastador incêndio em julho de 64, que destruiu grande parte da cidade. O imperador Nero, procurando um bode expiatório para desviar suspeitas de que ele próprio havia ordenado o incêndio, voltou-se contra a pequena comunidade cristã da cidade. O historiador romano Tácito, em seus Anaís, escreveu: para acabar com os rumores, Nero criou bodes expiatórios e infligiu as mais refinadas torturas àqueles odiados por suas abominações, chamados cristãos pela população. Primeiro, foram presos aqueles que confessavam. Depois, com base em suas informações, um imenso número foi condenado, não tanto pelo crime de incêndio, mas pelo ódio à humanidade. Tácito então descreve as horríveis execuções. Cristãos cobertos com peles de animais e devorados por cães, crucificados ou queimados vivos como tochas humanas para iluminar os jardins imperiais. Foi neste cenário de terror que Pedro, já idoso, enfrentou seu martírio. Clemente de Roma, escrevendo por volta do ano 96 d.C., menciona que Pedro sofreu não um ou dois, mas muitos labores, e tendo assim dado seu testemunho, partiu para o lugar de glória que lhe era devido. Esta referência discreta ao martírio é uma das mais antigas que possuímos. Tertuliano, escrevendo no início do século III, afirma que Pedro foi crucificado em Roma. Orígenes, outro pai da Igreja do século III, acrescenta o detalhe que se tornaria parte inseparável da tradição sobre a morte de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois pediu para sofrer desta maneira. Este detalhe, ausente nos relatos mais antigos, aparece mais elaborado nos Atos de Pedro, um texto apócrifo do final do século II, que, embora contenha elementos lendários, pode preservar tradições orais genuínas sobre o apóstolo. Segundo esta tradição, quando Pedro foi condenado à crucificação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, declarando-se indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Este gesto profundamente simbólico revelaria tanto sua humildade quanto sua identificação total com Cristo. Mesmo na morte, Pedro estava consciente de sua própria indignidade comparada à majestade de Jesus. Eusébio de Cesareia, o pai da história da Igreja, escrevendo no século IV, consolida estas tradições. Pedro parece ter pregado no Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia e Ásia aos judeus da dispersão. Finalmente, tendo chegado a Roma, foi crucificado de cabeça para baixo, tendo pedido para sofrer desta maneira. A consistência destas tradições antigas, apesar de suas variações, sugere um núcleo histórico confiável. Pedro morreu crucificado em Roma durante a perseguição de Nero. O local tradicional do martírio de Pedro é a colina do Vaticano. Então, um circo, arena, onde Nero realizava espetáculos públicos e execuções. Escavações arqueológicas sob a Basílica de São Pedro revelaram uma necrópole romana e o que muitos acreditam ser o túmulo original do apóstolo, alinhando-se com a tradição de que ele foi sepultado próximo ao local de sua execução. Mas o que levou Pedro a Roma em primeiro lugar? A tradição cristã sugere que ele chegou à capital imperial para continuar seu ministério apostólico e possivelmente confrontar Simão, o mago, um falso profeta mencionado em Atos 8. Independentemente do motivo inicial, sua presença em Roma durante o reinado de Nero o colocou no epicentro da primeira grande perseguição sistemática aos cristãos.
A segunda epístola de Pedro, possivelmente escrita pouco antes de seu martírio, contém o que pode ser uma referência velada à sua iminente execução. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Esta carta, carregada de urgência pastoral, revela um Pedro maduro, consciente de seu fim próximo, preocupado em deixar um testemunho duradouro para as gerações futuras. A transformação de Pedro é uma das jornadas espirituais mais notáveis nas Escrituras. O homem que uma vez negou conhecer Jesus diante de uma simples serva, agora enfrentava o martírio com serenidade. O pescador impulsivo que cortou a orelha de Malco no jardim do Getsêmani agora abraçava o sofrimento com dignidade. Como Débora, juíza de Israel, que liderou com coragem quando os homens falharam, Pedro havia crescido de suas falhas para uma liderança espiritual inabalável. A tradição sugere que Pedro foi preso na prisão Mamertina, um calabouço subterrâneo no sopé do Capitólio romano. Esta prisão, ainda existente hoje, era reservada para inimigos de Estado aguardando execução. Suas condições eram desumanas. Um buraco escuro, úmido e fétido, onde os prisioneiros eram baixados por uma abertura no teto. Se Pedro realmente esteve ali, teria experimentado privações extremas antes de sua execução. Alguns relatos tradicionais, preservados em textos como os Atos de Pedro, sugerem que durante seu encarceramento, Pedro continuou seu ministério, convertendo seus carcereiros Processo e Martiniano. Embora estes detalhes possam conter elementos lendários, eles refletem uma verdade consistente com o caráter de Pedro, como o vemos nas Escrituras. Sua determinação inabalável de pregar o Evangelho em todas as circunstâncias. A morte de Pedro por crucificação invertida carrega um simbolismo profundo. Na cultura romana, variações na forma de crucificação frequentemente indicavam diferentes graus de humilhação. Ser crucificado de cabeça para baixo seria particularmente degradante. No entanto, na perspectiva cristã, este ato foi transformado em um símbolo de humildade e devoção radical. Como na história de Jefté, que fez um voto extremo a Deus, Pedro escolheu uma forma de morte que expressava sua completa rendição e humildade diante de Cristo. Esta inversão também carrega um simbolismo teológico profundo, o mundo virado de cabeça para baixo. O reino de Deus frequentemente inverte as expectativas humanas. Os últimos serão os primeiros, os humildes serão exaltados. A verdadeira liderança vem do serviço. A crucificação invertida de Pedro encarna fisicamente esta inversão de valores que está no coração da mensagem cristã. A morte de Pedro também deve ser entendida à luz de sua negação anterior de Jesus. Aquele momento de fraqueza, quando Pedro negou conhecer seu mestre 3 vezes antes que o galo cantasse, havia sido seguido pelo arrependimento mais amargo, e saindo dali, chorou amargamente. Jesus, após sua ressurreição, restaurou Pedro com a tríplice pergunta: "Tu me amas?" e a comissão: "Apacenta as minhas ovelhas." O martírio de Pedro completa este arco de redenção, da negação ao testemunho supremo, do medo à coragem absoluta. Como Naamã, que precisou humilhar-se mergulhando 7 vezes no Jordão para ser curado, Pedro experimentou uma cura espiritual profunda através da humildade. Sua morte invertida simboliza esta jornada de humilhação voluntária que, paradoxalmente, leva à exaltação espiritual. Como Jesus ensinou, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A morte de Pedro ocorreu em um momento crítico para a igreja primitiva. A perseguição neroniana representou o primeiro ataque sistemático do Império Romano contra os cristãos. Até então, o cristianismo havia sido geralmente visto como uma seita judaica, beneficiando-se da tolerância religiosa que Roma estendia ao judaísmo.
Mas agora, os seguidores de Cristo estavam sendo especificamente identificados e perseguidos como um grupo distinto. Neste contexto turbulento, a morte corajosa de Pedro e outros mártires teve um efeito paradoxal. Em vez de extinguir a fé nascente, fortaleceu-a. Como Tertuliano escreveria mais tarde, o sangue dos mártires é a semente da igreja. A firmeza de Pedro diante da morte inspirou gerações de cristãos a manterem sua fé, mesmo sob ameaça de tortura e execução. As profecias bíblicas sobre perseguição estavam se cumprindo diante dos olhos da igreja primitiva. Jesus havia advertido seus seguidores: "Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós." Pedro, em sua primeira epístola, escreveu palavras que logo se aplicariam a ele mesmo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. A morte de Pedro também marca uma transição importante na liderança da igreja primitiva. Com a execução dos principais apóstolos, uma nova geração de líderes emergiria para guiar os fiéis através das crescentes perseguições. Como na história de Mardoqueu e Ester, onde líderes improváveis foram levantados para um momento como este, Deus estava preparando novos servos para conduzir seu povo através das tribulações vindouras. Há um contraste notável entre a morte de Pedro e a de outros personagens bíblicos desconhecidos que morreram em obscuridade. Filho de Judá, por exemplo, é mencionado brevemente como sendo mau aos olhos do Senhor, que o matou. Sua morte é registrada quase como um parêntese na narrativa maior. Em contraste, embora a Bíblia não detalhe a morte de Pedro, a igreja primitiva preservou cuidadosamente a memória de seu martírio, reconhecendo seu significado profundo para a fé. Os milagres bíblicos pouco conhecidos que Pedro realizou em vida, como a ressurreição de Tabita ou a cura da sombra, contrastam com o aparente fracasso de seu martírio. Não houve intervenção angelical, como quando ele foi libertado milagrosamente da prisão em Jerusalém, Atos 12. Desta vez, não houve escape. Este contraste nos ensina uma lição profunda. O poder de Deus se manifesta tanto na libertação milagrosa quanto no sofrimento suportado com fé. Às vezes, o maior milagre não é escapar da cruz, mas abraçá-la com dignidade. A tradição da morte de Pedro de cabeça para baixo também nos conecta com o tema bíblico da inversão de valores. Nas parábolas esquecidas de Jesus, como a dos trabalhadores da vinha, vemos repetidamente esta inversão. Os últimos serão os primeiros, os humildes serão exaltados. Pedro, que uma vez disputou com os outros discípulos sobre quem seria o maior no reino, agora demonstrava através de sua morte que a verdadeira grandeza está na humildade radical. As mulheres fortes da Bíblia, como Débora e Jael, demonstraram coragem em momentos críticos da história de Israel. De maneira semelhante, Pedro exibiu uma coragem transcendente em seus momentos finais. A tradição sugere que, mesmo enquanto era levado para sua execução, continuou encorajando os crentes e pregando o Evangelho. Como Paulo escreveria: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho." O simbolismo bíblico da crucificação invertida de Pedro também evoca a imagem da árvore invertida, uma metáfora antiga para a cruz de Cristo. Enquanto árvores normais crescem da terra para o céu, a cruz é como uma árvore invertida, estendendo-se do céu para a terra. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, incorpora fisicamente este simbolismo de inversão cósmica, onde os valores do céu subvertem os da terra. A morte de Pedro em Roma também estabeleceu um precedente importante para a igreja: o testemunho cristão no coração do poder imperial. Como Daniel nas cortes da Babilônia, Pedro levou sua fé ao centro do maior império de seu tempo. Sua execução na capital imperial demonstrou que o evangelho não recuaria diante do poder político, mas o confrontaria com a verdade, mesmo ao custo da vida.
As cartas de Pedro, especialmente sua primeira epístola, ganham uma profundidade comovente quando lidas à luz de seu martírio iminente. Quando ele escreve: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, não está oferecendo platitudes teóricas, mas preparando os crentes para o mesmo tipo de provação que ele próprio enfrentaria. A segunda carta de Pedro, possivelmente seu último escrito antes do martírio, revela sua preocupação com o legado que deixaria. Ele escreve: e eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Como Melquisedeque sacerdote, que aparece brevemente nas Escrituras, mas deixa um impacto teológico duradouro, Pedro estava consciente de que seu testemunho final moldaria a compreensão da Igreja sobre discipulado e martírio por gerações. A interpretação de sonhos bíblicos nos ensina a buscar significados mais profundos em eventos aparentemente simples. Da mesma forma, a morte de Pedro convida a uma interpretação que vai além dos fatos históricos. Sua crucificação invertida pode ser vista como uma poderosa metáfora visual do que Jesus ensinou. Quem quiser ser o maior entre vós, seja vosso servo. Pedro, literalmente virado de cabeça para baixo, encarna esta inversão radical de valores que está no coração do Evangelho. O contraste entre a morte de Pedro e a destruição de Sodoma e Gomorra é instrutivo. Enquanto as cidades ímpias foram consumidas pelo fogo do juízo divino, Pedro foi consumido pelo fogo do amor sacrificial. Ambos são expressões da justiça divina, mas uma através do juízo, outra através da redenção. Como Ló e sua família foram resgatados antes da destruição, os fiéis em Roma teriam visto no martírio de Pedro não uma derrota, mas um resgate para a glória eterna. A Torre de Babel, explicada nas Escrituras, representa a ambição humana de construir um monumento à própria glória. Em contraste, a cruz invertida de Pedro representa a rejeição da glória humana em favor da humildade divina. Enquanto os construtores de Babel queriam fazer para nós um nome, Pedro escolheu diminuir-se para que apenas o nome de Cristo fosse exaltado. As batalhas espirituais na Bíblia frequentemente ocorrem em arenas invisíveis, mas têm manifestações visíveis. O martírio de Pedro representa uma dessas manifestações. O conflito cósmico entre o reino de Deus e os poderes deste mundo se tornando dolorosamente visível nas arenas de Nero. Como Paulo escreveria: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A presença de anjos na Bíblia frequentemente marca momentos de intervenção divina em circunstâncias extremas. A tradição cristã antiga, preservada em textos como os Atos de Pedro, sugere manifestações angelicais durante seu martírio, confortando-o em seus momentos finais. Embora estes relatos contenham elementos lendários, eles refletem a crença primitiva de que os mártires não enfrentavam a morte sozinhos, mas acompanhados por presenças celestiais. Os demônios nas Escrituras são frequentemente retratados como agentes de destruição e divisão. A perseguição neroniana, com sua crueldade calculada e seu objetivo de exterminar a fé cristã, certamente reflete a influência demoníaca trabalhando através de estruturas de poder humanas. Pedro, enfrentando esta onda de mal com fé inabalável, demonstra o poder do testemunho cristão contra as forças das trevas. Os reis esquecidos da Bíblia, como Manassés, que se arrependeu após um período de grande maldade, oferecem um contraste com Nero, que perseguiu os cristãos até o fim. Enquanto alguns governantes respondem à verdade divina com arrependimento, outros endurecem seus corações. Pedro, executado por ordem imperial, tornou-se um símbolo da resistência espiritual contra a tirania
que se recusa a se curvar diante da verdade. Os profetas menores, frequentemente negligenciados, mas portadores de mensagens poderosas, encontram paralelo em Pedro, não em sua obscuridade, mas na profundidade de seu testemunho final. Como Amós, que proclamou verdades incômodas ao poder estabelecido, Pedro manteve seu testemunho diante da autoridade imperial, mesmo ao custo de sua vida. A crucificação invertida de Pedro também pode ser vista através da lente dos sacrifícios no Antigo Testamento. Enquanto os animais sacrificiais eram apresentados de maneira específica nos altares, Pedro ofereceu seu corpo como sacrifício vivo, na posição que ele considerava apropriada para sua condição de discípulo indigno. Paulo escreveria: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pedro levou este princípio à sua conclusão lógica e física. Os livros apócrifos, embora não canônicos, preservam tradições valiosas sobre os apóstolos que complementam o registro bíblico. Os Atos de Pedro, por exemplo, contêm a famosa narrativa Quo Vadis, onde Pedro, fugindo da perseguição em Roma, encontra Jesus caminhando na direção oposta. Quando Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Quo vadis, Domine? Jesus responde: Vou a Roma para ser crucificado novamente. Compreendendo a mensagem, Pedro retorna à cidade para enfrentar seu martírio. Embora esta história provavelmente seja lendária, ela captura poeticamente a essência do compromisso de Pedro com seu Senhor até o fim. A história de Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou, representa uma transição da vida terrena para a celestial sem passar pela morte. O martírio de Pedro representa o extremo oposto, uma passagem dolorosa e humilhante para a glória. Ambos, porém, exemplificam a verdade de que a morte dos justos é preciosa aos olhos do Senhor, seja ela tranquila como a de Enoque ou violenta como a de Pedro. As visões de Daniel sobre os 4 impérios mundiais incluíam Roma como a besta de ferro, que devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Pedro, executado pelo poder romano, tornou-se uma das inúmeras vítimas deste império de ferro. No entanto, sua morte não foi uma derrota, mas um testemunho da verdade de outra visão de Daniel, a pedra cortada sem auxílio de mãos, que eventualmente destruiria todos os impérios terrenos. Os 7 selos do Apocalipse representam julgamentos divinos que se desdobram na história. Embora escritos depois da morte de Pedro, eles capturam a realidade espiritual que ele enfrentou. Um mundo onde as forças do mal parecem triunfar temporariamente, mas onde a vitória final pertence ao Cordeiro e àqueles que não amaram as suas vidas até a morte. Como os mártires sob o altar no 5º selo, Pedro poderia perguntar: até quando? Mas confiante na justiça final de Deus. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, conquista, guerra, fome e morte, representam forças destrutivas liberadas na história humana. A perseguição neroniana que vitimou Pedro pode ser vista como uma manifestação dessas forças. No entanto, como o Apocalipse finalmente revela, o Cordeiro e seus seguidores triunfam sobre estes poderes através do aparente paradoxo do martírio, não resistindo com violência, mas com testemunho fiel até a morte. A Babilônia na Bíblia frequentemente simboliza sistemas mundanos de poder e corrupção opostos ao reino de Deus. Pedro, escrevendo sua primeira epístola de Roma, refere-se à cidade como Babilônia, uma identificação profética que se tornaria dolorosamente clara durante a perseguição neroniana. Como judeus exilados na Babilônia histórica, os cristãos em Roma eram estrangeiros em uma terra hostil, chamados a manter sua fé em circunstâncias extremamente adversas. A oração de Jabés, abençoa-me e amplia as minhas fronteiras, encontra um eco invertido no martírio de Pedro. Enquanto Jabés buscava expansão e proteção,
Pedro abraçou a contração e o sofrimento. No entanto, ambos exemplificam confiança na soberania divina. A fronteira de Pedro foi ampliada não geograficamente, mas eternamente. Seu testemunho final expandindo sua influência através dos séculos de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. A história de Pedro também nos conecta com a realidade dos personagens bíblicos desconhecidos que sofreram anonimamente pela fé. Por cada mártir famoso como Pedro, centenas de cristãos comuns foram torturados e executados sem que seus nomes fossem preservados. Hebreus 11 menciona aqueles dos quais o mundo não era digno, que sofreram tortura, zombaria e morte. Pedro representa não apenas a si mesmo, mas esta grande nuvem de testemunhas, cujos sacrifícios sustentaram a igreja através dos séculos. O legado de Pedro transcende seu martírio físico. Sua morte em Roma estabeleceu um precedente para gerações de cristãos que enfrentariam perseguição semelhante. Durante os 3 primeiros séculos da igreja, milhares seguiriam seu exemplo, escolhendo a morte em vez da negação de Cristo. Como Tertuliano observou, esta fidelidade até a morte não enfraqueceu a igreja, mas a fortaleceu. O sangue dos mártires é a semente da igreja. A tradição da crucificação invertida de Pedro também inspirou uma rica tradição iconográfica na arte cristã. A cruz de São Pedro, uma cruz latina invertida, tornou-se um símbolo reconhecido do apostolado e martírio de Pedro. Ironicamente, em tempos modernos, este símbolo, às vezes, foi apropriado por grupos anticristãos como símbolo de rebelião, sem compreender seu significado original de humildade extrema. A morte de Pedro também teve implicações eclesiológicas profundas. Como Jesus havia declarado, "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Seu martírio em Roma contribuiu para a importância especial atribuída à Igreja Romana nos séculos seguintes. Independentemente das interpretações denominacionais desta passagem, o testemunho final de Pedro certamente fortaleceu a fundação da Igreja em um momento crítico de sua história inicial. O contraste entre a morte de Pedro e a de outros apóstolos revela a diversidade de caminhos do discipulado. João, por exemplo, aparentemente morreu de causas naturais em idade avançada, após sobreviver ao exílio em Patmos. Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo martirizado, executado pela espada por ordem de Herodes Agripa I. Paulo, segundo a tradição, foi decapitado em Roma aproximadamente na mesma época que Pedro foi crucificado. Estas diferentes jornadas nos lembram que o discipulado fiel pode tomar muitas formas, todas igualmente válidas aos olhos de Deus. A morte de Pedro também nos conecta com o tema bíblico da reversão de fortunas. Como na história de José do Egito, que passou da cisterna e da prisão para o palácio, Pedro experimentou tanto o triunfo quanto a tragédia. Sua vida começou na obscuridade como pescador galileu, elevou-se à proeminência como líder apostólico e terminou na aparente derrota do martírio, que na economia divina representava sua maior vitória. Como Jesus ensinou, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O martírio de Pedro também ilumina nossa compreensão das profecias bíblicas sobre o sofrimento dos justos. O Salmo 34 declara: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas." Esta libertação nem sempre significa escape físico. Para Pedro, significou libertação através da morte para a presença eterna de Cristo. Como Paulo escreveria: "Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho." A crucificação invertida também nos conecta com o tema bíblico da quenosis, o esvaziamento voluntário. Paulo descreve como Cristo esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Pedro, em sua morte, imitou este esvaziamento radical, rejeitando até mesmo a dignidade de morrer como seu mestre. Este gesto final de humildade
completa o arco de sua transformação espiritual do discípulo ambicioso que perguntava: "Que ganharemos nós?", ao servo que se considerava indigno até mesmo de compartilhar a postura de Cristo na cruz. As narrativas bíblicas pouco conhecidas sobre a restauração de Pedro após sua negação ganham uma ressonância profunda à luz de seu martírio final. Quando Jesus perguntou 3 vezes: "Tu me amas?", e comissionou Pedro a apacentar suas ovelhas, estava preparando-o não apenas para o ministério, mas para o sacrifício final. O amor que Pedro professou naquela manhã, à beira do mar da Galileia, seria testado nas chamas da perseguição romana e provaria ser genuíno. O simbolismo bíblico da inversão está presente em muitos ensinamentos de Jesus. Os últimos serão os primeiros, os humildes serão exaltados, os que choram serão consolados. A crucificação invertida de Pedro encarna fisicamente esta inversão de valores. Como na parábola do rico e Lázaro, onde as posições são dramaticamente invertidas após a morte, Pedro experimenta uma inversão cósmica, sua humilhação extrema se tornando sua exaltação eterna. A tradição do martírio de Pedro em Roma também nos conecta com o tema bíblico do testemunho em terras estrangeiras. Como Daniel nas cortes da Babilônia ou José no Egito, Pedro levou sua fé ao coração de uma cultura hostil. Sua morte na capital imperial demonstrou que o evangelho não recuaria diante do poder político, mas o confrontaria com a verdade, mesmo ao custo da vida. Como Jesus havia prometido: "Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra." A história da morte de Pedro também ilumina nossa compreensão das batalhas espirituais na Bíblia. Paulo escreve que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades. A perseguição neroniana, com sua crueldade calculada, reflete a influência de forças espirituais malignas trabalhando através de estruturas de poder humanas. Pedro, enfrentando esta onda de mal com fé inabalável, demonstra o poder do testemunho cristão contra as forças das trevas. Os anjos na Bíblia frequentemente aparecem em momentos de crise para confortar os servos de Deus. Embora não tenhamos relatos canônicos de presenças angelicais durante o martírio de Pedro, a tradição cristã antiga sugere que ele não enfrentou a morte sozinho, mas fortalecido por presenças celestiais. Como no caso de Estevão, que viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, enquanto era apedrejado, o véu entre os mundos frequentemente se torna mais fino nos momentos de martírio. A morte de Pedro também nos conecta com o tema bíblico da semente que precisa morrer para produzir fruto. Jesus ensinou: "Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto." O martírio de Pedro, longe de representar o fim de seu ministério, multiplicou seu impacto através dos séculos. Sua morte se tornou uma semente plantada no solo do Império Romano que eventualmente produziria uma colheita global. As mulheres fortes da Bíblia, como Débora e Jael, demonstraram coragem extraordinária em momentos críticos da história de Israel. De maneira semelhante, Pedro exibiu uma coragem transcendente em seus momentos finais. A tradição sugere que, mesmo enquanto era levado para sua execução, continuou encorajando os crentes e pregando o Evangelho. Como Paulo escreveria: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho." A crucificação de Pedro também nos conecta com o tema bíblico do corpo como templo. Paulo escreve: "Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo?" Na morte de Pedro, seu corpo se tornou literalmente um altar de sacrifício, oferecido em adoração final ao Deus que ele serviu. Como os sacrifícios no Antigo Testamento eram apresentados de maneira específica nos altares, Pedro ofereceu seu corpo na posição que ele considerava apropriada para sua condição de discípulo. O martírio de Pedro também ilumina nossa compreensão do livro do Apocalipse, explicado em seu contexto original.
João escreve sobre mártires que venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pedro exemplifica esta vitória paradoxal, derrotando as forças do mal não através da violência ou resistência física, mas através do testemunho fiel até a morte. A tradição do martírio de Pedro também nos conecta com o tema bíblico da imitação de Cristo. Paulo exorta os crentes: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pedro, em sua morte, imitou seu mestre de maneira profunda, não apenas morrendo por crucificação, mas abraçando voluntariamente o sofrimento como caminho para a glória. Como Jesus havia ensinado: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora que mergulhamos profundamente na história do martírio de Pedro, quero convidar você a refletir. O que esta narrativa de transformação radical significa para sua própria jornada de fé? Pedro, o homem que uma vez negou conhecer Jesus por medo, encontrou a coragem de morrer por ele de cabeça para baixo. Que áreas da sua vida precisam ser viradas de cabeça para baixo para que você possa seguir a Cristo mais plenamente? A história de Pedro nos ensina que nossas maiores falhas não definem nosso destino final. O mesmo homem que falhou miseravelmente tornou-se um exemplo eterno de fidelidade. Existe alguma falha em seu passado que você acredita que o desqualifica para o serviço a Deus? Lembre-se, o mesmo Senhor que restaurou Pedro após sua negação pode transformar suas fraquezas em testemunho de sua graça. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja lutando com sentimentos de inadequação ou fracasso. A jornada de Pedro da negação ao martírio pode ser exatamente a mensagem de esperança que essa pessoa precisa ouvir hoje. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder nossos próximos estudos sobre os apóstolos e os mártires da igreja primitiva. Nos comentários abaixo, gostaria de saber qual aspecto da morte de Pedro mais impactou você. Foi sua humildade ao pedir para ser crucificado de cabeça para baixo? A transformação do pescador medroso em mártir corajoso? Ou talvez o contraste entre sua negação inicial e seu testemunho final? Sua participação enriquece nossa comunidade e nos ajuda a crescer juntos na compreensão destes heróis da fé. Como o salmista escreveu: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo 116:15. A morte de Pedro, aparentemente vergonhosa aos olhos do mundo, foi gloriosa aos olhos de Deus. Que possamos, como Pedro, viver de tal maneira que nosso testemunho final, qualquer que seja sua forma, seja precioso aos olhos do Senhor.